Caras, eu vou fazer uma pequena comparação das sabatinas que ocorreram nessa semana envolvendo os dois principais candidatos à presidência, né? O Lula e o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, obviamente, foi entrevistado na segunda-feira, enquanto o Lula foi entrevistado na quinta-feira dessa semana. E claro que todo mundo imaginava que o clima, que a atmosfera de tais sabatinas seria completamente diferente. E assim como foi, né? O Jair Bolsonaro foi aquele clima tenso pra caramba, mas mesmo assim garantiu a maior audiência que o Jornal Nacional teve esse ano. Eu acho que também não dá para esquecer que a Rede Globo, em matéria de audiência, está em baixa, né, desde o começo do ano. Não adiantou para Big Brother Brasil 22, não adiantou para a novela das 9, né? Ela segue em baixa. Agora, Pantanal aí está tendo que uns 30, 33 pontos de audiência, que geralmente costuma ser a mais alta, né? Mas fora isso aí, os demais programas, cara, bom, justamente por Pantanal ser mais alta, mas isso aí também não importa, né? Estou falando do clima, da atmosfera das sabatinas, né, dos dois presidentes. Então, Jair Bolsonaro, bom, eu antes de acontecer esse tipo de sabatina, eu até imaginaria, eu pensaria que seria muito melhor se ele não participasse. Algumas pessoas mais impulsivas, ainda mais vindas da mente e da boca de jovens, poderiam dizer que, mas se ele não participasse, ele seria um covarde e tudo mais. Cara, acontece que mesmo se ele não participasse, o pessoal chamaria ele de tudo quanto é nome da mesma forma. Eu acho, inclusive eu vou corroborar aqui. Não, eu acho não. Dá para confirmar, dá para afirmar numa boa que é o presidente mais perseguido de todos os tempos da história do Brasil, cara. E você pega que em cada semestre o pessoal coloca um termo, uma alcunha nova, né? Agora o cara foi chamado de Tchutchuca do Centrão. Isso aí a partir de um youtuber que, segundo outro youtuber, o Oi Luiz TV, falou que era aliado do MBL, né? Então ele havia se infiltrado lá no grupo de bolsonaristas, né, que estava circundando, que estava falando com o presidente. Aí então eu vi o vídeo que o moleque, né, ele fingiu agressão, ele do nada se jogou no chão. Aí depois tentaram pegar ele para conversar, o Jair Bolsonaro conversou com ele, né, inclusive, mas ainda assim ficou o apelido, né, que anda sendo macaqueado aí pelo pessoal que é contra o presidente Bolsonaro, né, Tchutchuca do Centrão. Agora você pode apostar que até as eleições o pessoal vai jogar uma alcunha nova, né? Tá assim agora. O pessoal não consegue esconder, não consegue controlar a sua raiva, né? Enfim, aí tá. Então, eu havia falado que, obviamente, o clima, a atmosfera seria completamente diferente, né, nessas duas sabatinas. O William Bonner não deixou o Jair Bolsonaro falar justamente quando ele estava em uma situação de responder direito, né? Ele estava respondendo numa boa, inclusive. Inclusive, algumas pessoas bolsonaristas falaram que alguns cientistas políticos bolsonaristas, tipo o Paulo Figueiredo, né, o pessoal falou que ele se saiu bem na sabatina como um todo. Mas, enfim, eu reitero que ele não deveria nem ter aparecido, cara. Depois de tudo que aconteceu, tá certo que, ok, a Globo faliu com seu telejornalismo, com seu jornalismo em geral, cara. Isso aí envolve desde site de fofoca até o telejornalismo esportivo. A Rede Globo já era. Nesse ramo aí, já era, né? Mas aí então, pessoal, eu acho que o Bolsonaro não foi nem por questões de a gente tem que pegar, né, o pessoal que ainda está indeciso e tudo mais, porque o pessoal não precisa, em geral, né? Não precisa da televisão para saber sobre o Jair Bolsonaro, cara. Até porque, primeiro que ele é presidente. Em segundo lugar, antes dele ser presidente, quando ele era candidato, ele já foi popularizado pelas redes sociais, pela internet, né? Então, você pega que ele não precisa da Rede Globo, cara. Ele não precisa. Eu até vi gente falando que acontece que ele tem que prestar conta. Mas precisa do Jornal Nacional? Precisa estar lá para prestar conta para a população? Obviamente que não, cara. Não precisa. Você só quer ele lá para ver ele passando vergonha. É tipo aquela situação que está no romance 1984, um excelente romance, sempre recomendado, onde o pessoal lá, né, que está sob os olhos do Big Brother, numa sociedade distópica, obviamente, tem lá os seus 5 minutos de ódio.
onde aparece uma pessoa que é obviamente indesejada e ela é alvo de xingamentos, é alvo de gritos e tudo mais. Tô tentando pegar de qual porque eu li o livro que tem uns... Acho que eu li o livro foi em 2011, cara. É. But even as we grasp at victory, there is a cancer, an evil tumor, growing, spreading in our midst. Shout! Shout! Shout out his name! Nothing the party does is good. Even the war itself is good. The party wants you to believe we are at war, so as to channel your emotions away from their rightful content. The party never has one. He is a good party. The real rulers of the state fish within the waters, who, because they are not known, they can wield Mas enfim, eu lembro de algumas coisas, eu lembro do final que eu detestei o final. Detestei o final, mas rolou esse tipo de coisa. Então, esse pessoal que é justamente o odiador do Jair Bolsonaro, eles queriam ele lá no JN para justamente xingar o cara, vociferar contra ele, gritar, falar, esse cara tá falando besteira, esse cara tá passando vergonha pra caramba, o William Bonner jantou ele, a Renata Vasconcelos jantou ele, né? E isso aconteceu, cara. Com certeza isso aí aconteceu. Tanto é que eu pesquisei pela internet e saquei que não deu outro. O pessoal ficou zoando, falando que a Tchutchuca do Centrão se deu mal, que o William Bonner pegou ele naquela questão em que trocaram acusações de mentira e tudo mais, certo? Mas o que me aborreceu efetivamente nisso tudo foi a Renata Vasconcelos, isso aí em relação à pandemia, né? Quando o Bolsonaro acusou a Rede Globo de promover o Fique em Casa, a Renata Vasconcelos, né, novamente sendo o lado sentimental da sabatina, né? Não sei se vocês se lembram da sabatina que o Bolsonaro teve enquanto candidato a presidente em 2018, ela foi o lado emocional, né? O lado da chantagem emocional. Ela havia falado que fique em casa, a gente falou, a gente propagou o fique em casa se puder. ficar em casa. É isso, além dos cuidados com a higiene, que o principal pedido hoje é ficar em casa, até que venha a orientação para sair. O principal pedido hoje é ficar em casa, até que venha a orientação para sair. O principal pedido hoje é ficar em casa, até que venha a orientação para sair. Medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro, justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia. Fique em casa se puder, fique em casa se puder. Fique em casa se puder. Eu acho que essa aí foi a maior cara de pau que eu ouvi esse ano, cara. E aí a gente tá no meio do ano ainda. É a maior cara de pau que eu vi esse ano, cara. Eu acho que algumas pessoas que ouviram isso aí, o pessoal teve tanta raiva que se tivesse na frente dela, eu acho que o pessoal iria esganar ela, cara. Porque, não adianta ela falar que a gente pediu fique em casa se puder, sendo que na prática foi totalmente o contrário. O pessoal ficou denunciando aí as pessoas que estavam furando a quarentena. O pessoal, inclusive, claro que boa parte desse tipo de comportamento aí foi justamente para contrariar a opinião do Jair Bolsonaro em relação a que só as pessoas com comorbidades, só as pessoas idosas e tudo mais, que elas poderiam ter ficado em casa, né? E as pessoas saudáveis fossem trabalhar. E essa galera da grande mídia, os artistas e tudo, eles foram contrários disso aí. Eles exigiram que você ficasse em casa. Eles exigiram isso. E claro que tiveram diversos globais aí, entre os próprios artistas e repórteres que estavam justamente furando a quarentena, cara. Só pegar aquele caso lá do jornalista Marcelo Cosme, que foi flagrado fazendo um Cooper lá na praia do Rio de Janeiro. E ainda falou pro cara que filmou ele, né, que estava
justamente expondo essa hipocrisia dele. Eu não sou do grupo de risco. Aí o cara que estava filmando falou, então quer dizer que todo mundo então é do grupo de risco, já que você pediu para que todo mundo, exigiu para que todo mundo ficasse em casa. Aí então ele não teve argumento, saiu fazendo seu Cooper lá, certo? Não adianta a Renata Vasconcelos meter esse louco aí de falar, a gente pediu fique em casa se puder, cara, quando foi, cara. O pessoal estava demonizando as pessoas que não queriam ficar em casa, que não queriam justamente adquirir problemas psicológicos estando em casa. E muita gente passou e ainda passa por isso. Muita gente está pagando o pato por isso aí. Gente que desenvolveu depressão, desenvolveu ansiedade, gente que por conta do fechamento aí não teve o que comer, porque eu lembro de reportagens de outros canais aí, falando que tiveram famílias que dependiam de escolas para ter mantimento em casa. É muito fácil você pedir para que as pessoas ficassem fechadas em casa, enquanto você tem dinheiro bastante aí para ficar pedindo comida por aplicativo. Eu estou até rememorando o que falou Siqueira Júnior na época, É muito fácil, cara. Quem está dando dinheiro para esses atores, para esse pessoal, para esses profissionais aí, é o povão, e o povão, ainda mais a pessoa que fica mais tempo na televisão, é da classe média baixa para baixo, sacou? Da classe média baixa para baixo. Então foi uma verdadeira covardia o que a Rede Globo fez para a população nessa época de pandemia. Aí a Renata Vasconcelos vem com aquela maior cara lavada do mundo, vem falar que a gente pediu fique em casa se puder. Se puder, cara. Então eu penso assim, a partir disso aí, se bem que a própria sabatina com Jair Bolsonaro estava virando um deboche total por parte do William Bonner, O cara não estava respeitando, foi o que falaram lá na Jovem Pan, Não foi uma entrevista, Foi um debate, cara, foi um debate. O pessoal não apresentou, eles não quiseram saber das propostas do presidente, só acusações, Então não foi saudável. O William Bonner, o pessoal até falou que ele estava tão atordoado que recusou ele ignorou a Ivete Sangalo, quando ele estava saindo dos estúdios Globo lá do Rio de Janeiro, de carro. Então não sei o que rolou aí, que ele prosseguiu com um deboche falando que tinha gente gritando lá no vidro do carro dele, tipo que fazendo alusão aos bolsonaristas, Ivete comemorando pro Bonner. Por favor. Nossa, ele não abriu. O Bonner. O Bonner. Mas enfim, mesmo se isso aí tivesse acontecido ou não, o debate, o debate como um todo foi muito constrangedor, cara. Claro que eu acho que não dá pra, ao menos pra mim, na minha opinião, não dá pra falar que foi algo saudável, cara. Não foi. Mas você pega que nesse teor da sabatina mostra que qual é o lado que dá para ser tipificado como maligno e o benigno, apesar do benigno ter seus defeitos, apesar do benigno não ser aquela perfeição toda, Então eu penso assim, eu aqui no canal, o que já faz uns 3 anos de canal falido e flopado, mas ainda assim se mantém de pé, eu teço aqui diversas críticas sobre o governo Bolsonaro. Nos primeiros vídeos que eu havia colocado aqui, já estava criticando bastante o Bolsonaro enquanto candidato, estava criticando as alianças dele e tudo mais. Aí hoje você pega que existem pessoas da ala da direita que se arrependeram de ter votado 17, que afirmam que vão anular o voto agora nessas próximas eleições aí. Mas eu penso assim, cara, eu acho que a gente está numa situação em que anular o voto seria a última opção. E outra coisa, o pessoal que fala que vai anular o voto, eles falam imbuídos daquele pensamento, e eles afirmaram
Isso aí, né? Eles manifestaram um pensamento como algo concreto, né, de que, mas acontece que o Bolsonaro, ele fez alianças com o Centrão, o Bolsonaro é um frouxo, né, e tudo. Cara, eu nunca imaginei que o Bolsonaro faria tudo, né, praticamente tudo o que quisesse se ele fosse eleito presidente, cara. Eu nunca imaginei isso aí. Não passou pela minha cabeça a empolgação de que se ele fosse presidente ele resolveria tudo, cara, resolveria, entre aspas, tudo o que está aí. Não quer dizer que eu me ache melhor do que esse pessoal que achou isso, e eles acharam isso. Eles acharam isso, né? E esse pessoal também, alguns deles têm treta com youtubers que até hoje ficam mamando aí o presidente Bolsonaro, seja por diversos motivos aí, seja o que por conta, eu quero aliança, quero dinheiro de bolsonarista, né? Tem muito youtuber que ainda faz isso, certo? Mas esse pessoal aí que tá contra essa galera aí que é bolsonarista, que é bolsominion, não está necessariamente a favor de outras pessoas que também eram bolsonaristas, mas que criticam hoje o governo, tipo quem? Nando Moura. Eles não estão a favor do Nando Moura, mas foi como que eu falei no vídeo, né? Em um vídeo aí, esse pessoal deveria combater o Nando Moura porque eles sabem que o cara é uma farsa. E sabem que por conta dele, muito adolescente aí se acha certo, né? Acha que está no lado certo. E o pessoal fica apagiando tanto esse sujeito aí quanto o pessoal do MBL. Então como é que dá pra falar que esse pessoal aí tá certo? Como é que dá pra falar que esse pessoal tá do lado certo? Não dá. Aí essa galera aí que eu tô falando prefere ficar omissa a isso aí, né? Tipo, que se dane esses jovens aí, esse pessoal que tá apagiando esse anão de Cotia aí. Eu vou fazer a minha parte, que é ficar criticando justamente os outros youtubers, né, que são bolsonaristas, o que tem seus diversos erros, inclusive também alguns erros cabeludos. Mas eu penso assim, cara, o pessoal não vai mudar, né? Em comparação a youtubers que realmente estão manipulando crianças, tipo o próprio Nando Moura, né? Eu acho que, por exemplo, cara, justamente gente como o Nando Moura que não deveria ser ignorada por esse pessoal aí. Não deveria ser, mas bom, isso aí é outro tipo de assunto, né? Vou voltar aqui para a sabatina do Bolsonaro, né? E para falar também que eu, de qualquer forma, vou ter que votar no cara. Vou ter que votar no cara. Porque, você pega o tipo de inimigo que o governo Bolsonaro está tendo, você pega essa grande mídia, você pega a esquerda, cara, essa coisa aí da Renata Vasconcelos falar que a Globo pediu fique em casa se puder, me aborreceu pra caraca. Certo? Me aborreceu, me deu um nojo do caramba. Né? E eu penso assim, cara, diante disso também não há como eu omitir a minha participação. Tá certo que qualquer pessoa poderia falar que, mas acontece que se você votar nulo, se você se omitir, ninguém vai se importar com isso. Seu voto não vai ser tão importante. Cara, mas acontece que por questões, por convicções pessoais, eu não posso me omitir. Não posso me anular a essa situação, cara. Então eu até parafrasei o Rodrigo Constantino lá, que fala que, cara, o pessoal de direita tá diante do mal. Sacou? Tá diante do mal, apesar de todos os defeitos da direita como um todo, a gente tá não tá ao lado, né? Tá na frente de pessoas que querem o mal e querem fazer o mal. Sacou? Eu não queria ficar de maniqueísmo pra cima de ninguém, mas infelizmente essa é a verdade, cara. Certo? E por mais que a pandemia tenha sido horrível para todo mundo, né? Para quase todo mundo, ela definiu justamente o papel da Globo, o papel do establishment, o papel desses famosos aí, E aí você pega a entrevista do Lula, né? Vou reiterar o que eu falei aqui em outros vídeos. O Lula, ele fala de uma forma como se ele próprio se engrandecesse, sacou? Da forma que ele fala,
dos 171 que ele passa, certo? A impressão que ele estava falando tanto, ele estava tagarelando, cara, justamente para engrandecer a si próprio, né, do que para passar uma informação, do que para responder as perguntas daquele William Bonner e da Renata Vasconcelos. Inclusive o William Bonner, cara, ele chegou em uma forma tão caricata que de qualquer forma eu tive que rememorar. Isso aí é um dito, né, que porque eu não ouvi da boca dele, eu não li em qualquer texto escrito por ele, né, ou então por algum jornalista que ouviu ele falando, que, porra, ele havia comparado o público, o telespectador que acompanha o JN, o Jornal Nacional, como o Homer Simpson, cara. E o Homer Simpson todo mundo sabe que é burro, que é ignorante pra caramba. Então, pô, se realmente ele acha que a pessoa que está dando dinheiro para ele, que está dando audiência para ele, que inclusive até ontem, e se bobear até hoje, considera ele como um jornalista respeitado e sério, né? Então eu penso assim, cara, não dá para você justamente, né, colocar esse tipo de gente em um pedestal, cara. Não dá, parceiro. Se ele acha isso aí do povo, cara, eu sempre não fui da opinião, né? Até porque tem fatos. O pessoal que acompanha o JN, que acompanha os programas da Globo, geralmente é por costume. Você pega em qualquer estabelecimento aí, qualquer bar, restaurante, a pessoa sintoniza ali na Globo por costume, porque tem uma melhor imagem de transmissão, por diversos motivos aí que não necessariamente sejam porque eu gosto da Globo. Até porque o canal tá insuportável, cara. As novelas, as séries estão insuportáveis, cara. Esse último BBB aí, esse 22 aí, ele não chegou a 30 pontos de audiência. Mas mesmo assim a pessoa tá assistindo lá, e eu tô assistindo por quê? Porque o pessoal cismou de colocar a política em um reality show de convivência, né? Então eu tô assistindo, tô dando aí as minhas talagadas em vídeo, né, e tudo. Mas se não fosse por isso aí, eu não estaria assistindo, não, cara. Certo? Mas enfim, finalizando esse papo aí, que tá muito longo, cara, eu não vou me omitir, cara. Eu não vou votar nulo. Eu ia falando que iria votar nulo, mas diante do que vem acontecendo nesses últimos meses aí, eu não vou deixar de votar, cara. Certo? E outra, vou voltar aqui com uma afirmação que eu havia feito também em outros vídeos, que, pô, aí tá, ok, uma ala aí do pessoal de direita, do pessoal que o Lavete falou, que vai anular o voto, certo? Mas acontece que eu penso assim, o pessoal da esquerda não vai anular o voto de forma alguma também. Eles vão votar no Lula em peso, cara. Se eles querem tirar o Bolsonaro, não faz o mínimo sentido eles anularem o voto. Até porque a terceira via, ela não existe, cara. Não existe nem com o Moro, né, que caiu fora, nem com o Ciro, que nunca vai ser eleito presidente, né, nem com a Simone Tablet, que inclusive é uma coroa bonita, né, em comparação com a Dilma, putz. Então o pessoal não vai se omitir também, cara. Eles vão votar no Lula em peso, parceiro. Então é por isso que eu acho uma burrada o pessoal querer anular o voto. Eles têm todo o direito disso, certo? Mas, por outro lado, o pessoal, não necessariamente lulista, né? O pessoal de esquerda mesmo, ou então até algumas pessoas que não sejam necessariamente de esquerda, mas que não gostam do governo Bolsonaro, não gostam da pessoa do presidente Bolsonaro, vão votar no Lula porque eles sabem que vai ser entre Bolsonaro e o Lula de qualquer forma. Sacou? Então essa sabatina aí com o Bolsonaro e com a do Lula, né, que veio seguidamente, não seguidamente, né, veio em um intervalo de dias aí, né, como eu havia deixado claro, cara, foi definidora, cara. Definidora pra, putz, cara, eu não vou anular o voto de forma nenhuma.